Boa noite, pessoal. É um prazer enorme aqui. A Priscila está por aí, André. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria já convidar nossa querida, amada, prestativa doutora Ana Paula Simões para participar aí do nosso bate-papo. Na verdade, é o primeiro live que eu faço na minha vida. Se o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa quarentena, com certeza, para mim as mudanças já começaram faz tempo, né? Muito obrigado para as pessoas que já estão entrando. A Aninha vai passar Daqui a aqui, pouco ela já daqui a entra. pouco ela entra. Já deve ter Então tá entrado. bom. Para quem fala, Murilão, um abraço para você, Elvis também. O Léo tá aí também. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Arapi, sou professor de educação física. Agora em outubro estou fazendo 35 anos de profissão. Eu e a Renata temos a Race Costura Esportiva também agora em outubro, iremos fazer 26 anos. Trabalhamos na área de treinamento e condicionamento físico é, desde sempre. A nossa vida sempre foi baseada em cima da atividade física, do esporte. Conheci a Renata através do esporte. Todo o nosso ciclo de amizade também vem do esporte e a gente vive para e pelo esporte, né? A proposta é a gente fazer essa live e a gente vai dar sequência toda segunda e quinta-feira às 20 horas. Primeiro pelo horário, porque as pessoas já desaceleraram, já cumpriram com as suas responsabilidades profissionais, mesmo dentro de casa. E aí a gente tem condição de poder estar junto num horário, mesmo que seja aí de jantar, ou pré-jantar, ou pós-jantar, da gente poder dividir com vocês informações que possam efetivamente trazer algum tipo de riqueza e diferença na vida de vocês, né? A gente quer trazer mais informações na prática que acrescente na vida dos nossos alunos e dos nossos amigos que nos seguem, com a intenção de melhorar a qualidade de vida de maneira geral. Não só através das atividades físicas, não só através das atividades físicas adaptadas, que é o que a gente está vivendo nesse momento de reclusão, com toda a limitação física e de mobilidade, mas complementando também com aquilo que a gente puder de ajudar com relação de profissionais que para nós têm um respeito, uma importância gigantesca, e que com certeza, oi Aninha, tudo bem? Olá, boa noite, Seja, tudo bem? seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, você é a nossa primeira convidada aqui, viu? É uma honra estar aqui com vocês. Eu só vou complementar aqui qual que é a nossa ideia, né, para fazer essas lives, e aí a gente já vai começar, tá? E aí, Perfeito. complementando, assim como a Aninha, que é a nossa primeira convidada, a doutora Ana Paula Simões, ortopedista, e já vou fazer uma apresentação que ela merece, né? O que a gente quer, na verdade, é minimizar as situações negativas e potencializar as possíveis oportunidades que, nesse momento, acabam trazendo para a gente, né? Como a criação de uma rotina de atividade física dentro do nosso intervalo, do nosso dia, já que a gente está longe de trânsito e o tempo parece que ficou um pouco mais elástico, e a gente então conseguir criar essas oportunidades através dessas informações que os profissionais extremamente competentes que a gente vai trazer possam nos dar, fazendo muitas reflexões, provocando muitas reflexões internas, nossas, pessoais, eu como professor de educação física, como um ser humano, e todos vocês aí, e que para cada gesto, cada situação no nosso dia, principalmente no aspecto motivacional, faça a diferença também, tá? Bom, doutora Ana Paula Simões,
A gente, de maneira muito carinhosa e respeitosa, chama ela de Aninha. Médica e corredora, nadadora e tudo aquilo que envolve a atividade física. Professora, instrutora e mestre em ortopedia esportiva pela Santa Casa de São Paulo. Tive a oportunidade, acho que em 2007, de conhecê-la. Na verdade, ela puxou na memória mais um desafio, mais um desafio, além desse aqui, está dividindo, fazendo uma live pela primeira vez, de estar ali participando de uma palestra no qual o Dr. Paulo me convidou. Ela é vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina Esportiva, ou seja, ela está totalmente ligada à atividade física, né? Além de praticar, ela vivencia, trabalha com isso, né? E a gente resolveu convidá-la, e a ideia, na verdade, era fazer com que todos nós pudéssemos refletir sobre, nesse momento de reclusão, a importância que a gente tem de continuar se movimentando, né? Tanto é que o título aí da nossa live é a importância dos estímulos musculares na quarentena. Aninha, a palavra é sua, e aí a gente vai jogando um ping-pong aqui, enfim, tentando acrescentar na vida das pessoas aquilo que está na nossa mão e que a gente pode ajudar. Perfeito. Eu queria agradecer o convite e eu estou vendo que tem bastante gente aqui lá da assessoria e algumas pessoas que seguem a Race me seguem. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente faz essas lives é estimular as pessoas e levar à casa de vocês, onde está todo mundo em quarentena, esse estímulo que move a gente, que é praticar esporte. Então, assim, essa reclusão nos trouxe muita reflexão. E eu estou conseguindo estudar muito com essa pausa, e a gente tem que aproveitar que isso foi um presente, por um lado, para a gente poder refletir sobre vários aspectos da vida. Só que, por outro lado, eu vejo dois ganhos que a gente tem. Quem está lesionado vai ter tempo de se tratar nesse período, de se recuperar, de poder ganhar tempo para quando voltar sem o machucado. E quem não está lesionado vai conseguir ganhar força, porque fazendo um trabalho de base, você consegue depois ganhar todo o aeróbico. Eu li 5 artigos para poder entrar nessa live com você, bem respaldada na literatura, e a gente consegue, com essa quarentena, recuperar todo o fôlego. A parte de resistência a gente consegue recuperar, porque isso demora 4 a 6 semanas para a gente começar a perder a parte do condicionamento físico. Mas a força, se a gente não faz agora a manutenção, que são esses exercícios que a gente está fazendo com as lives e etc., a gente perde mais rápido, começa a perder alguns artigos em 1 a 2 semanas se não fizer nada. Então, a importância do fortalecimento muscular nesse período que a gente está agora é fundamental para a gente conseguir fazer uma base, para depois, lá na frente, a gente conseguir fazer o rendimento voltar melhor do que a gente estava antes. Exato. Eu concordo 100%. Agradeço, inclusive, você ter buscado mais informações aí para dividir com a gente. Como educador físico e aqueles que trabalham nessa área podem confirmar, nós sabemos que todo tipo de trabalho de força, ele requer, no máximo, um intervalo de 7 dias de distância. Isso significa dizer que se você faz um trabalho de força e o tempo para a repetição desse trabalho se estende a mais do que os 7 dias, a gente, na verdade, desperdiçou a oportunidade do trabalho anterior. Então, é como se a gente estivesse recomeçando, né? E indo de encontro àquilo que você está falando, Aninha, é fundamental que a gente faça esse trabalho de reestruturação, né? Muscular esquelética. Nós sabemos que existem várias articulações de movimento, né? Joelho, quadril, tornozelo, ombros, cotovelo, punhos, e que são fundamentais para o nosso deslocamento, e que sem um trabalho de força, sem um condicionamento básico mínimo, a gente não só pode deixar de prevenir lesões, né, como, inclusive, surgirem lesões que a gente nem sabia por uma por questão conta de da sobrecarga.
por conta da Perfeito. sobrecarga e por uma falta de desequilíbrio, a gente nem sabia, né? Na atividade física, isso era sustentável, não era visível, e na inatividade acaba propiciando uma descoberta negativa, né? Eu não sei Perfeito. o que você pensa sobre isso, Não, né? os dois caminhos confluem e acabam no fortalecimento, porque quem está lesionado, ele vai precisar cicatrizar a fibra que foi rompida, estirada ou parcialmente lesionada, e quem não está, conforme vai ganhando performance e querendo acompanhar os da frente, querendo cada vez mais ganhar seus quilômetros ou abaixar seu pace, ele também vai ter uma sobrecarga biomecânica, que isso pode gerar uma lesão. Só que se Sim, ele tem a força, se ele está com o respaldo, o alicerce ali muscular, ele previne que isso aconteça. sim. Então, o fortalecimento é fundamental e esse é o momento da gente ganhar essa força. E uma das coisas que você falou, articular, eu queria falar muito isso também. Quando a gente inicia um exercício, uma atividade física, as pessoas estavam falando: ah, mas como que eu faço um aquecimento? Minha casa é pequena, o ambiente é restrito. Você tem que pegar a sua articulação e fazer o maior movimento que você conseguir dentre a articulação. Então, você não precisa de espaço para fazer os movimentos articulares e você conseguir ganhar amplitude. Isso é um aquecimento. Sim, Aquecimento é preparar as suas fibras para uma atividade. E sim, depois, quando você for fazer o movimento, então você vai fazer um concêntrico e um excêntrico. Você faz no ambiente restrito e você consegue fazer num colchonete. Então dá para fazer sim o fortalecimento. O difícil, que é o que as pessoas estão tentando, é fazer meia maratona, maratona, que eu já vi que tem gente fazendo corrida estática. Então sim. isso que eu queria avisar e alertar. Cuidado com esses excessos de aeróbicos em casa, que aí começa a entrar na linha do um limite ali para lesão. Agora, o Que fortalecimento você provoca consegue fazer. acaba provocando o mesmo movimento repetitivo que tantas vezes a gente acaba falando do correr na esteira ou, de repente, de uma atividade que se repete, seja ela qual for, né? No caso de quem trabalha com notebook, mexendo no mouse e tendo uma postura inadequada, né? E Uma essa coisa da que eu... postura é boa. A postura Sim, é fundamental, que você falou agora, para a corrida, para o dia a dia. Você manter uma postura em tudo que você faz é uma lembrança muito boa que você tocou agora. Eu vejo nos nossos treinos, eu vejo na rua e eu tento, na medida do possível, observar as pessoas e a gente vê que as pessoas também não corrigem a postura na sua vida, muito menos na atividade sim. física. Isso é fundamental. Se você não tem Falando músculo, de, você não falando consegue. de, tá. Queria aproveitar toda a sua sapiência e toda essa experiência no dia a dia de trabalho, como se eu tivesse indo até você para pedir informação, né? A gente falou de força, a gente falou de mobilidade articular, e a gente falou de limitações, de repetição de movimento que propicia lesão, né? De descobertas de possíveis lesões na falta de atividade, que é o que essa reclusão acaba propiciando. O que você poderia falar para a gente, Aninha, sobre a importância do equilíbrio muscular no que se refere à questão da sustentação articular, né? Então, articulação, todos nós sabemos, ou se não sabemos, vamos reforçar aqui, que a articulação ela é sustentada pelas musculaturas, pelos tendões e pelos ligamentos. Quem teve a oportunidade, infelizmente, de visitar uma médica, um médico ortopedista ou um médico do esporte, sabe muito bem disso, né? E por isso a importância da atividade física para que essa estrutura articular ela seja preservada, principalmente nessa falta de mobilidade que a gente tem. Agora, também nós sabemos, e aí eu divido com você, que existe um desequilíbrio natural, seja por uma situação também natural de trabalho, do dia a dia, ou até do próprio esporte. Um jogador de tênis vai ter mais força no braço, ou um jogador de futebol vai ter mais força na perna, que ele executa o movimento dominante, né? Mas o que a gente pode aproveitar nesse momento de reclusão para minimizar essa diferença de equilíbrio que Eu vou, existe, vou dar minha não só dica na de questão, consulta. não só na questão da bilateralidade, né? Ou seja, braço esquerdo e direito, mas também da questão articular, parte anterior de ombro e posterior e lateral,
para sustentar aquele ombro que muitas vezes provocou uma dor enorme nele durante toda a vida. E agora, com alguns exercícios, como segurar essa água aqui, fazendo um movimento de rotação, pode, de repente, minimizar esse desequilíbrio que talvez ele tenha, né? Uma situação é congênita, mas a outra é justamente o fato de não se trabalhar de maneira harmoniosa, né? O que você teria para falar para nos ajudar, Aninha? Então, a minha dica de consulta que todo mundo fala, mas por que que eu sempre tenho dor nesta região X, né? Por que que eu vim Sim, te procurar por causa disso? Tendinite, bursite, dor no quadril, tudo isso é uma questão que alguma coisa está em desequilíbrio. Ou seja, pode ser a sua biomecânica, ou seja, a sua postura na corrida tem uma pelve, uma queda do quadril da pelve, um valgo do joelho, uma pisada caída. Então, é um desequilíbrio biomecânico, que isso corrige com fortalecimento, ou é um desequilíbrio muscular, que aí é fraqueza, um lado está mais forte que o outro. Como que eu corrijo isso? A minha dica é, na hora de você fazer sua série, você colocar 1 a 3 repetições nesta área que você sente a fraqueza. Então, se você tá com o glúteo, por exemplo, que é o que cai a pelve na corrida, o glúteo médio tá fraco, você na hora de você fazer os exercícios de glúteo, você vai fazer bilateral a mesma série, só que no lado mais fraco vai fazer mais repetições. O que que acontece? Ana, mas assim vai cansar? Vai cansar. O recrutamento celular, ele só acontece com estímulo. Então, se você não estimula esse músculo fraco, ele não vai chamar células, não vai gerar um processo inflamatório, ou seja, você vai ter mais dor para poder fazer a síntese proteica. Ou seja, você não vai transformar músculo se você não quebrar o seu músculo. Então, você precisa fazer microlesões nesse músculo, acionar todo o nosso exército celular para poder fazer a síntese proteica, lembrando sempre de uma boa alimentação para poder dar esse suporte, senão não forma músculo. O pessoal treina e vai para casa. Tem que fazer o suporte proteico. E aí sim. você consegue transformar esse músculo em força. Você vai ver que depois dessa série de processos, pequenos processos inflamatórios que vão acontecer, você vai ganhando mais força e equilíbrio muscular. A única coisa que você tem que ficar atento é discrepância anatômica, que aí já é da parte médica. Então, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, um braço que tem alguma diferença, aí é um problema médico que aí é individual. Aí a gente trata, né, como se deve, usando palmilhas, compensações, acessórios, mas tudo se baseia no fortalecimento, que no caso, onde dói, é onde está mais fraco. Que aí você tem que fazer ali, tá fazendo lá seu bíceps, acabou, esse é o lado fraco. Mais uma, mais duas, mais três, você fortalece o lado mais fraco. Sim. A gente pode dizer, falar em neurotransmissão, que é a questão de você mandar a mensagem para o teu corpo trabalhar. Eu, como professor de educação física, muitas vezes falo para quem treina com a gente, né? Que o corpo humano é tão especial que aquilo que faz movimentá-lo é a cabeça. E a cabeça está na parte mais alta, que é justamente para enxergar todos os movimentos, né? Outro ponto importante, eu comparo com a cabine de um avião. Então, tem lá todos os botões e você, sabendo tudo aquilo que você tem que fazer em cada situação, seja ela de emergência, preventiva ou de remediar, né? E acionar, através dessa neurotransmissão, dessa neuromensagem, para que o seu músculo, ou seus músculos, ou seus grupos musculares não te traiam, pelo contrário, te auxiliem. Tá certo esse lado lúdico aí do que eu estou falando? Você acha que Não tem nada de para quem lúdico, está isso tem comprovação científica, quem tem tá nos comprovação. escutando, né? A Maria Clara aí, minha filha, para quem está nos Ah, lindo. escutando, é, é evidente, tem uma comprovação científica, como você está falando. Tudo quando você estimula o seu cérebro a isso. Só que assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que a gente está passando por essa quarentena e está um turbilhão de emoção na cabeça de todo mundo. O que, que eu queria pedir para quem está assistindo a gente? Quando você for fazer um exercício, você tem que fazer o mindful, é assim, você isolar todo o seu pensamento para aquele exercício,
porque você precisa esvaziar sua mente para concentrar no que você está fazendo. Não adianta você fazer um exercício pensando na conta que tem que pagar, na próxima coisa que você tem que fazer, ou na filha, ou na família. Você tem que controlar o seu momento, porque agora é o que se vive. Não adianta pensar no passado nem no futuro. A gente está vivendo agora e o que a gente controla agora é: eu preciso manter a minha saúde intacta nesse período de quarentena. Então, eu preciso que a minha mente esteja focada nesse exercício, e esse exercício tem que ser feito de forma concentrada, não é de qualquer jeito. Não é conversando, não é pensando em outra coisa. E aí sim, você consegue recrutar que o seu cérebro e suas fibras musculares, seu exército de células vão lá transformar aquele músculo em hipertrofia, ganho de força, ganho de volume, o que você está desejando naquele momento fazer com ele. Mas só com a mente vazia. Não adianta você estar pensando em outra... Igual você deu o exemplo do avião. Tem 1000 botões. Se você está pensando nos outros botões, você não vai conseguir fazer um simples movimento correto. Então, tem que estar com a mente focada. Posso complementar tudo isso que você está falando, dando uma dica como um professor de educação física, que a Claudinha Costa está por aí também, pode confirmar, que o melhor dos mundos, a coisa mais certa para a gente poder chegar nessa excelência, entre aspas, para a gente minimizar os problemas e maximizar as possibilidades de buscar esse equilíbrio que a gente está aí falando, a gente dividiu o corpo em anterior e posterior, lateral e medial, ou seja, lateral é tudo aquilo que envolve a parte externa do corpo, anterior, tudo aquilo que envolve a frente do corpo, posterior, obviamente, atrás, medial, a parte interna. Eu digo isso porque, seja uma pessoa que está caminhando, correndo, pedalando, nadando, enfim, por mais que a gente tenha a questão bilateral que existe, né, e a gente tem que estar sempre buscando esse equilíbrio postural, se a gente se a gente não fizer essa divisão, não é o certo falar, mas talvez se a gente fizer essa divisão e pensar dessa maneira para se trabalhar, a gente não esquece de trabalhar um músculo em detrimento ao outro, fazendo com que esse desequilíbrio ainda fique mais forte ainda, aumente ainda a diferença, né? Porque às vezes a pessoa faz uma atividade física e ela se excede, exagera, faz com muita satisfação alguma coisa que ela tem uma facilidade enorme e acaba aumentando ainda mais esse desequilíbrio, porque aquilo que ela tem deficiência, ao invés de manter uma mensagem, ao invés de trabalhar essa deficiência, ao invés de aumentar o número de repetições, ao invés de se dedicar mais a justamente os pontos fracos dela, ela acaba se entregando, deixando de lado, né? E ao contrário, onde você está mais contrário. fraco é onde você tem que fazer mais. Aonde eu Exato. sinto mais dificuldade em entender um estudo é onde eu vou procurar mais saber, para justamente não ficar fazendo por muito tempo aquele exercício pelo resto assim da vida. Se eu preciso de um isquiotibial, um posterior de coxa, que é um dos mais chatos, eu tenho que fazer muito mais. E as pessoas têm que parar um pouco de reclamar, Arap. Eu vejo nos treinos, e uma coisa muito importante, e é super difícil para vocês, professores, todo mundo, tem que fazer mais essa série. Gente, tem que fazer, porque aquilo é para o nosso fortalecimento. Então, se você não mudar aqui, que você tem que fazer o exercício de forma correta, sem reclamar, pensando, putz, que bom que tem esse exercício hoje, para eu poder fazer a minha prova mais legal, a pessoa na cabeça já está errada, ela já entra no treino para reclamar. Sim, legal. Aninha, eu queria trazer o assunto da questão da postura, aproveitar toda a sua experiência que está interligada ao esporte, atividade física, mas é inevitável nesse momento de reclusão, de novo, a gente vai ficar repetindo várias vezes a palavra reclusão, porque é o momento que a gente está vivendo, e eu vivo falando sobre mobilidade, a questão do ir e vir, etc., mas eu não quero falar na questão, no aspecto político, eu estou falando na questão do deslocamento mesmo do corpo, né, do corpo humano, né? E a gente sabe que esse desequilíbrio que a gente tem aí repetido, está repetindo dentro dessa live, ela tem algumas consequências muito graves, né? Para quem já tem um problema de postura, obviamente,
se não ficar atento agora, eu acho que a gente está indo para 40 dias, eu não sei quantos dias que a gente está aqui dentro de casa, já deve estar sofrendo isso, né? Situações de atrofia que criam os problemas articulares, não necessariamente das articulações de movimento, às vezes é uma articulação que a gente nem percebe o pouco movimento, a questão aqui da cintura escapular, enfim, e que gera problemas que vão interferir, inclusive, em dores, se não perpétuas, muito extensas, e que podem trazer outros problemas de saúde, como problemas de dor de cabeça, visão, né? Sono, né? Inadequado, quicado. O que você poderia sugerir que não fosse aquilo que a gente já sabe, que lembrar de sentar de maneira adequada, etc. O meu filho hoje, por exemplo, teve que ir num massagista, quebrar todo o protocolo, porque de tanto sentar errado na televisão, no computador por conta de colégio, ele está tendo aula online, ele acordou travado hoje. É um garoto de 17 anos que tem 3, 4 horas de treino por dia. Não está treinando, está sentado como ele nunca sentou, e de maneira inadequada, como todo jovem acaba fazendo, né? E, pô, eu queria aproveitar a oportunidade de ter você aqui para sugerir, né? Coisas Lógico. diferentes. Olha, a primeira coisa que eu vou responder aqui para o Gabriel, que ele perguntou os artigos que eu li, depois me adiciona que eu mando um direct para quem quiser os artigos, que eu mando Legal. os artigos do Integral. Então, assim, a dica que eu dou principalmente para quem passa muitas horas sentado, a cada 1 hora botar um despertador e você fazer alongamento e alguma atividade para você estimular a sua musculatura que está parada. A gente tem, não nesse que eu estou citando agora, mas alguns trabalhos sobre o imobilismo do quadril, que é a sensação agora para quem corre você passar 8 horas ali trabalhando sentado e depois você faz a sua atividade física, o seu quadril não está dormindo, está atrofiado. Então você precisa levantar a cada 1 hora. Eu sei que é difícil, perde a concentração, mas assim, para despertar o seu corpo, para ele poder fazer esse ganho de amplitude e não manter em desuso, porque o desuso ele vai diminuir toda aquela cascata que eu expliquei da proteína, da ativação celular, de você fazer o recrutamento e o músculo se tornar ativo. E existe essa questão postural que a gente vai fazendo assim, porque o corpo ele vai ficando numa posição cômoda, sentado, torto. Então a gente vai ficando encurtado em algumas regiões. Então, quando você levantar de hora em hora para poder tomar um café, ir ao banheiro ou tomar uma água, aproveita para alongar essas articulações aonde você está sentindo dor. Então, se é no ombro, alonga o ombro. Se é no quadril, na coluna, alonga. Faz um alongamento bem gostoso para a fibra se esticar. Você ganha amplitude dessa região. Agora, uma coisa que você falou importantíssima: sono, ansiedade, depressão. Isso você só consegue liberar enzimas que vão te dar essa satisfação e essa sensação boa com atividade física e um pouco de aeróbico. Então, assim, você consegue liberar esses hormônios para dormir bem e para se sentir melhor fazendo esporte. Não existe essa questão de usar droga, assim, eu preciso de um remédio para dormir. Não, você precisa fazer esporte para liberar toda essa serotonina, endorfina, aquele enxurrada de emoções que a gente tem quando faz atividade física para você relaxar e conseguir depois ter uma boa noite de sono, diminuir a ansiedade, ficar mais tranquilo e se sentir melhor. Agora, as pessoas que têm dor, que interfere na performance, aí pode ser uma pré-lesão. Então, o que eu costumo recomendar? Não faça 2 vezes a mesma atividade que está causando a dor. Então, no dia seguinte, faz outra atividade. Então, se um dia você fez abdômen e poxa, acordou com ele dolorido, outro dia você faz um posterior, faz um braço e muda o estímulo para não causar nenhum tipo de sobrecarga naquela região e uma dor que pode eventualmente vir para uma lesão. Sim, legal. A gente vai trazer aqui o Dr. Marcelo, que é vascular. Tá. E eu sei que a sua área é ortopédica. Mas eu também sei que você trabalha com ortopedia e todo médico tem a formação geral. E, além disso, você também tem que entender um pouco da questão, no mínimo, um pouco da questão vascular, porque o movimento ele depende da musculatura, da articulação, que a musculatura sustenta, dos tendões, dos ligamentos.
mas é inevitável que quem oxigena a musculatura, quem transporta gás carbônico, enfim, quem nos mantém acesos, tem a ver com a questão sanguínea, circulação, etc. E a falta de mobilidade, ou a falta de uma rotina de mobilidade, ou de quebra de uma rotina de mobilidade para quem está acostumado, né? Eu não sei dizer, como educador físico, o que é pior para aquele que está acostumado a ter uma atividade física e é freado pela vida, como nós fomos, ou aquele que já tinha, entre aspas, um quadro, se não agravante, mas negativo, justamente pelo sedentarismo, e ele aí se coloca numa situação ainda mais extrema, né? E eu queria tocar nesse ponto, porque a gente sabe que a oxigenação, a falta de oxigenação, interfere na dificuldade de raciocínio, de concentração, que é tudo que a gente está vivendo aqui, né? Você tem que Perfeito. ficar mais atento. Nós estamos aqui, eu sou educador físico, trabalho com atividade física e nunca estive tão à frente de uma tela, de um computador, respondendo à distância as pessoas que a gente pode ajudar, né? E tem até a questão da insônia. Eu mesmo estou passando, nesse momento, por isso, né? Eu não gasto a minha energia, não tenho aquela endorfina, eu não extravaso, e aí a hora que chega a noite, que é a hora que eu tenho para descansar, eu tenho aquele sono quicado, quebrado. Você não está conseguindo fazer bicicleta indoor? A sua bicicleta? Não, Colocar. então, eu estou, na verdade, cada semana me melhorando, né? Tá. Tenta fazer aquele Eu rolo com a tô, eu tô, bicicleta, compra na internet o exato. rolo. Mas, enfim, e aí, Aninha, o que você entende sobre a questão? E aqui nós estamos aqui para convencer as pessoas a fazer atividade física, porque nós somos educadores físicos ou trabalhamos com esporte, no seu caso. O que a gente quer, na verdade, é trazer informação para as pessoas, para elas não só se conscientizarem, mas para elas entenderem que sem uma rotina dentro desse dia que a gente não escolheu para viver, de atividade física, as possibilidades de situações negativas, além das normais do dia a dia, profissionais, família, relacionamento introspectivo, etc., são enormes, né? Você citou uma coisa que é fato, né? A depressão. Você está num lugar fechado. Meu filho fica estudando no quarto fechado, com a janela fechada, no escuro, né? A gente também vai trazer um psicólogo aqui que vai dividir com a gente tudo aquilo e um psiquiatra para dizer tudo aquilo que acontece quimicamente quando você está impedido da sua liberdade, seja mental ou espacial, física, né? Mas enfim, deixa eu escutar você. Vamos escutar Então, eu vou você, dar né? algumas dicas. A primeira é que, assim, a nossa mente, quando acorda, ela não sabe que está na quarentena. Então, assim, você precisa induzir seu corpo a ele manter como se ele tivesse em tudo normal. Então, primeira coisa, troque a sua roupa que você dormiu. Não fique de pijama. As pessoas estão ficando em casa com a roupa que dorme, que acorda. Não, tá tudo errado. Se você costuma fazer atividade física de manhã, coloca seu tênis, mesmo que não vai para a rua, coloca sua roupa de ginástica, procura na internet alguma assessoria, no caso a nossa, a Race, ou o Nem que por você isso. Não preferir, é essa a e vai proposta. fazer a sua atividade física se você faz de manhã. Se você não faz, trabalha de manhã, vai fazer sua atividade, que está todo mundo online, lembrando de levantar de hora em hora, mas ponha uma roupa confortável, troque suas posições na cadeira, levanta, faz um café, alguma coisa, e na hora de você parar para o seu almoço que você teria no seu trabalho, pare em casa também para fazer aquele almoço saudável. Não adianta agora, porque eu estou em casa, eu vou fazer fritura, fazer coisa. Não, mantenha a sua rotina de forma saudável. A hora da atividade física ela tem que ser inserida diariamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, meia hora por dia é o ideal. Então, se você não consegue Beijo, fazer todo Soninha. dia, pelo menos você tenta fazer ali sua meia hora de meditação, sua meia hora de alongamento, sua meia hora de yoga, mas tem que fazer a sua atividade. Agora, não tire do seu núcleo familiar a rotina que eles também têm. Então, se você estuda com seus filhos, vai lá. Se você brinca, se você interage, se você para um momento para ver um filme. Então, a rotina é fundamental.
seguir alguém que te oriente na questão de planilha de treino é fundamental. Alimentação saudável mantida é fundamental e atividade física regular orientada. Agora, essa dica de trocar roupa é muito importante, porque quando você fica naquele não vou me arrumar, não vou prender o cabelo, você entra num núcleo no seu cérebro, poxa, mas tem alguma coisa errada, e você não se estimula. Então, uma das coisas que me estimula muito é ouvir música. Eu coloco sempre música, as que eu mais fico animada para fazer atividade física, para dar uma relaxada antes de dormir. Então, música funciona muito bem para algumas pessoas. Um pouco de café, dá uma dosezinha de café para dar uma acordada durante o dia. À noite, para você descansar e relaxar, um chá bem quentinho, morno, com alguma coisa para você acalmar o seu metabolismo, fazer uma meditação bem feita, sabe? Pensar em coisas positivas e coisas que você pode controlar nesse momento. Não adianta pensar na economia do país. Você não controla a economia. Você não controla a saúde do vizinho, você tem que controlar o seu bem-estar para poder fazer. As máscaras, quando caem, coloque em você. Depois você vai ajudar o próximo. Então, seu bem-estar, a sua meditação, o seu conforto, e aí você vai fazendo a sua vida fluir, atraindo coisas boas, porque você está colocando nesse meio coisas boas. E aí você transforma todo o seu ambiente num ciclo do bem. Legal, é isso mesmo. Aninha, duas coisas. Primeiro, Sim. colocar um exemplo aqui do que você está falando sobre rotina. Outro dia eu estava conversando com o Celso Anders, que é um amigo meu de longa data, que é comentarista lá da SPN na parte de ciclismo. E aí, falando de confinamento, enfim, a gente tem dois exemplos de um passado longínquo e de duas pessoas influentes. Um foi o empresário Abílio Diniz, que foi sequestrado, e o Washington Oliveira também sequestrado. E ambos, pessoas diferentes, um empresário e o outro também é um empresário, mas da publicidade, é um criador, uma pessoa da criação, utilizaram da rotina como modus operandi para manter um equilíbrio, não só físico, mas em especial mental, né? A gente fala sempre, quando a gente quer convencer uma pessoa a fazer uma atividade física, um trabalho de fortalecimento como esse que a gente iniciou a nossa live, quando você está lesionado, você vai até o médico fala para você tomar. Eu estou sendo simplista, não estou diminuindo a importância de vocês. O que eu quero é só raciocinar junto. Aí o médico vai falar para você diminuir a sua atividade, tomar um anti-inflamatório, fazer alongamento e fortalecimento, né? Isso é o remediar. E eu acho que você vive mais do que ninguém. Mas graças a Deus o tempo passou e as pessoas, com todas as informações e todos os profissionais que cada vez estão mais preparados e mergulhando na questão da atividade física do esporte, estão fazendo aquilo que a gente sempre defendeu, que é a questão da prevenção. Por que não você fazer atividade nem maior, nem menor, mas sim de forma adequada, equilibrada para a sua realidade? Quando digo a sua realidade, é sua capacidade física, seu intervalo de tempo para treinar, de recuperação para descansar, etc. Que tal você fazer um reforço muscular e um alongamento, trabalho de flexibilidade para prevenir as lesões e você não ter que tomar uma medicação, um anti-inflamatório? Você concorda com isso, Aninha? Eu concordo, eu acho que tudo é equilíbrio. Eu acho que antigamente a gente usava gesso, né, para tratar fraturas. Hoje a gente vê que quanto mais cedo você dá mobilidade para o paciente, o retorno é muito mais rápido. Sim. Então a medicina evolui e o nosso raciocínio tem que acompanhar o ser humano, que a gente está sempre em movimento em busca cada vez de mais informações. E essas coisas também diz respeito à nossa saúde. Então, quando a gente falava antigamente, não faça, a gente não sabia nem o que é certo e errado. Inclusive, nessa pandemia, a gente também ainda muita coisa a gente não tem respostas certas. Sim. Só que você tem que sentir. Então, quando você está fazendo uma atividade e você está exagerando, você percebe que está fora do seu padrão aquilo. Então, você tem que pôr um pouquinho o pé no freio e falar, poxa, eu não tenho esse pace, eu não tenho essa quilometragem, vamos segurar um pouco para a gente ganhar mais base, para poder ir um pouco mais para frente, senão eu vou zerar.
A ideia na vida, de uma maneira geral, é você manter equilíbrio em tudo. Fazer fortalecimento, fazer os seus tiros, fazer a sua alimentação, mas tudo de uma forma equilibrada. Senão, a gente perde o controle e aí se machuca e fica afastado por mais tempo. Aninha, a última coisa, que eram duas, né? Queria aproveitar que você está aqui para falar para todo mundo que está nos escutando e escutar de uma pessoa tão capaz como você é diferente. A gente falou sobre a questão da visão, né, anterior e posterior, lateral e medial, para buscar o equilíbrio, para minimizar as lesões e para a gente equilibrar o corpo como um todo. E talvez a gente pudesse falar, falando de equilíbrio ainda, dos dois triângulos que a gente tem no corpo. Cintura escapular, que são os dois pontos do ombro, né, que fecham um triângulo, como eu posso dizer, para baixo, apontado para baixo, e da região pélvica, né, que é justamente são os isquios, o quadril e a cintura, a região pélvica. E que, no final das contas, eles sustentam o nosso ponto de equilíbrio que está na altura do umbigo, né? Ou seja, aquela história do core, de você fazer um trabalho equilibrado. Às vezes a gente acha que fortalecer ombros, fortalecer os tendões de Aquiles, os joelhos, são importantes, são importantíssimos, são articulações de movimento, seja lá qual for a atividade, jogar basquete não é só correr, até caminhar, pedalar, são importantes. Mas tudo isso é sustentado por esses dois triângulos, né? E eu gostaria que você dividisse aí o seu olhar sobre isso, até para a gente poder fechar, que o tempo daqui a pouquinho está indo embora. Eu não queria encerrar com a live desligada ou sem agradecer você e o pessoal que está nos assistindo. Eu vou ser bem objetiva, porque assim, a gente tem trabalhado muito esse core, e não explico por quê. Core é o núcleo, é o centro do corpo. Ele fica realmente, para algumas pessoas, como se dividisse o corpo no centro. Então, tudo que a gente for fazer tem que estar contraído essa região para poder estabilizar o nosso corpo e a gente conseguir correr, sentar bem. Então, a gente precisa estar com esse core fortalecido. Como se fortalece o core? Abdômen e posterior, que é muito difícil. A gente tem visto isso nas pranchas, que é uma das formas que a gente consegue fazer o fortalecimento. Com prancha e um pouquinho de elevação aqui do dorsal, mas até um limite, não é hiperflexionando. Não adianta fazer exercício assim, é no limite, no máximo 10 graus. Fazendo esse fortalecimento antero-posterior do nosso núcleo, a gente consegue ter uma atividade física mais equilibrada, mais forte, só que isso ajuda, Arap, não é só na atividade física. Ele ajuda para a mulher no sistema urinário, para os homens, para o gênito todo, total, para a nossa respiração, para o nosso controle emocional. Então, assim, o core não é só muscular, ele é o centro também de todo. Eu vou fazer até uma brincadeira. No filme do Hulk, quando antes dele se transformar, ele não fica aprendendo a respirar, sim, trabalhando a musculatura do core. É exatamente sim, isso. O controle da sua vida, a questão emocional e a questão de força está aqui, no nosso núcleo. Só que precisa estar fortalecido. Para você sentar na cadeira como seu filho na hora do estudo, ele precisa estar aqui, ó, fortalecido. Então, não é errado a gente dizer que é uma oportunidade nesse momento que a gente está tão sentado, que a gente está tão imobilizado, entre aspas, da gente aproveitar esse momento para buscar esse reforço, porque sentar de maneira artificial, né? Ou seja, estou sentado aqui para você ver que eu estou perfeito, que eu estou, né? Num primeiro momento é uma coisa artificial, não natural, mas através desse estímulo que você está dando, você acaba se adaptando a ele e se tornando uma pessoa, de certa maneira, mais preparada. Até porque todos os gestos dos seus membros inferiores e superiores, e por que não dizer até da própria circundução da cabeça, são interferidos diretamente pelo equilíbrio ou não que você tem do corpo. Você pega um nadador, você nada, a gente já falou de corrida, de bicicleta, mas você pega um nadador, não adianta ele ter um bíceps grande, uma musculatura de perna coxofemoral gigante, né? E aí ele não tem um tronco forte para sustentar o corpo dele na superfície da água. Partindo isso de um esporte, mas voltando para aquilo que a gente quer trazer, a questão da qualidade,
eu acho que a gente tem que começar pelo umbigo, né? Pelo Perfeito. ponto de equilíbrio. Eu acho que a gente tinha que acordar e depois de tirar o pijama e colocar a roupa, como você falou, e arrumar a cama, como existe aquele filme, aquele livro. Talvez Perfeito. fosse o caso de colocar a mão no umbigo e fazer um trabalho de respiração, fechar os olhos e entender a respiração, a musculatura respiratória, como você bem colocou, intercostais, externo, diafragma subindo e descendo, que é uma maneira da gente abaixar a ansiedade e se preparar para a vida no dia a dia, né? Perfeito. Aninha, eu vou ter que encerrar, porque eu estou preocupado com o tempo. Perfeito. A Lara, nossa amiga também fisioterapeuta, ela fez uma live e sábado. Existem vários exercícios para melhorar a postura que estão no YouTube. Tá, muito legal. Queria pedir, primeiro eu queria agradecer demais a oportunidade que você nos deu de estar aí nesse tempo e também já te preparar para outras situações e logo, em breve. Vamos, tá? Vamos sim. Depois queria pedir para você deixar aí sua rede social, os consultórios, enfim, os seus contatos, se você quiser. Perfeito. Tá aqui em cima, ó. É só o pessoal clicar aqui em cima de você na sua cabeça, clica ali em cima, já cai direto no meu Instagram. Fica mais fácil. Legal. Obrigada. E quinta-feira, pessoal, a gente vai fazer a nossa segunda live, vai ser também às 20 horas. Uma coisa muito dinâmica e gostosa, um bate-papo delicioso, como foi com a Aninha, com o doutor Eduardo Rauen, ele é nutrólogo, e ele também vai trazer um lado, uma visão sobre a questão do metabolismo, o que acontece quando a gente tem uma interrupção das nossas atividades físicas, por conta, por exemplo, desse momento que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer para manter esse metabolismo acelerado e a importância da alimentação no que se refere à nutrição, não só da questão da obesidade, do sobrepeso, mas a questão da energia mesmo, tão vital, energia vital, tão necessária, como a Aninha mesmo aqui citou, para a gente não cair nas armadilhas entre aspas, depressão, do desânimo, e a gente se mantém em pé, como citado aqui o Abílio e o Washington Oliveto, foram capazes, sem um coach, sem uma literatura... São os gatilhos. Isso é uma coisa que eu queria falar com eles. Tanto tempo fechado, né? Quer deixar mais alguma mensagem última aí, Aninha? A palavra A é sua. última era só isso que você está falando, são os gatilhos. Essas questões que a gente começa a pensar e sair do foco é o que coloca a gente na ansiedade de querer comer errado e fazer as coisas erradas. Os gatilhos, eles têm que ser eliminados e a gente pensar em coisas positivas. Então é importantíssimo a gente não ficar pensando nas coisas ruins, porque aquilo que fica minando, não adianta. A gente tem que positivar a nossa mentalidade e levar sempre as coisas para o lado bom. E aí você se alimenta bem e você consegue ter uma vida mais feliz, uma vida com mais atividade e mais plena, né? Você de uma forma geral. Obrigada, Araf, foi ótimo. Imagina. Obrigada mesmo. Obrigado você, um beijo para Elias, para todo mundo que teve aí, Soninha, Carlão, Carioca, enfim. O pessoal da Vulcabras apareceu aí que eu vi também. O pessoal da agradecer. Vulcabras, enfim. Tá bom? Legal. Um beijo, eu agradeço a sua família que liberou você para nós aqui. Gente, um dia obrigada. maravilhoso, Camilo, Elvis também, Claudinha, amo você. E quinta-feira a gente está aqui com o doutor Eduardo Raul no Trono, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigado aí por tudo, tá bom? Tchau, Aninha. Obrigado. Valeu, tchau. Tchau, tchau.